Que o Quentin Tarantino é um dos maiores diretores em atividade hoje em dia, todo mundo já sabe. Mas o que muita gente não sabe é que o Tarantino nunca teve uma educação formal de cinema. Tudo que ele sabe sobre o ofício, ele aprendeu com base nos filmes a que assistiu e na sua prática constante como cineasta no meio, estando sempre disposto a aprender e, assim, a melhorar. E por quê? Bem, porque ele ama o cinema. Numa entrevista em que o Tarantino discutia suas referências para o seu primeiro filme, O Cães de Aluguel, enquanto ele falava do estilo de um diretor chamado Jean-Pierre Melville, ele diz uma coisa muito interessante. If you truly love cinema, with all your heart and with enough passion, you can't help but make a good movie. Antes de tudo, vamos combinar que essa frase é muito linda e inspiradora. Mas além disso, essa frase carrega um ensinamento muito importante, principalmente para os cineastas que estão no início de suas carreiras. Porque assim, eu não acho que o Tarantino está falando que um cineasta não precisa ter conhecimento técnico de cinema. É claro que isso é preciso, afinal, faz parte do ofício. O próprio Tarantino deve ter muita noção de técnica para conseguir ter feito 10 filmes, ou, no caso dele ali, 9, né? Que foram filmes de grande sucesso. Para comandar um processo criativo da magnitude de uma produção cinematográfica, é preciso, sim, um conhecimento essencial de cada departamento importante nesse processo. Mas a questão não é essa. Na verdade, acho que o ponto que o Tarantino está querendo nos lembrar é que ninguém nasce sabendo, muito menos ele, por incrível que pareça. Que a gente precisa começar em algum lugar, de alguma forma, e tem que permitir que a nossa paixão pelo cinema nos guie na direção do melhor que a gente pode oferecer. Afinal de contas, a lógica é bem simples. Se você gosta de alguma coisa, se você vê um propósito em uma determinada atividade que justifique todo o esforço e o sacrifício que você vai precisar dedicar para fazê-la, você vai tentar sempre fazer o seu melhor. E por mais que as palavras esforço e sacrifício remetam a coisas meio negativas na nossa percepção em geral, são coisas que a gente faz sem perceber quando está se dedicando àquilo que a gente mais gosta de fazer. E é aqui que está o grande ensinamento do Tarantino. O seu melhor é o bastante para que o filme seja bom. Afinal, é perfeitamente razoável de se pensar que todo mundo que gosta muito de alguma coisa busca o seu melhor naquela atividade. Isso é meio óbvio. Assim, um médico sempre vai buscar ser um médico melhor. Um advogado sempre vai buscar ser um advogado melhor. Um engenheiro sempre vai buscar ser um engenheiro melhor. E como é o nosso caso aqui, um cineasta sempre vai buscar ser um cineasta melhor. Sempre ele vai buscar ter um pouquinho a mais de conhecimento que ele tinha da última vez. Sempre vai buscar fazer um pouquinho melhor do que foi feito da última vez. Sempre vai buscar seguir em frente em nome daquilo que ele acredita, daquilo que dá propósito à sua vida. Sim, esse discurso é lindo, mas o melhor é que ele é essencialmente prático. Se você gosta de alguma coisa, se você vê sentido em alguma coisa, vê que aquilo que você faz te dá a sensação de que é um esforço que vai lhe produzir um propósito na sua vida, você vai meio que naturalmente buscar sempre fazer o melhor que você consegue fazer, sempre com base no que você tem, tanto em termos de recursos, quanto em termos de conhecimento e prática mesmo. Aí, é uma questão de se abrir para o mundo, para as experiências pelas quais você vai passar nesse caminho em busca daquilo que te dá propósito e de realmente estar disposto a aprender, a absorver os conhecimentos que as sabedorias maiores do seu meio lhe transmitem. O Tarantino evidentemente entendeu isso e muito do seu conhecimento para se tornar um cineasta cada vez mais capaz em todos os sentidos veio da sua vontade de sempre buscar o melhor para si mesmo no cinema. A história do Tarantino até antes da produção de Cães de Aluguel é um ótimo exemplo dessa resiliência meio que natural que vem da paixão por alguma coisa. Se a gente for parar para pensar, o Tarantino tinha tudo para dar errado na sua jornada para virar um cineasta. Ele largou o ensino médio para ir tentar a vida como ator, fracassou nisso e acabou indo trabalhar em uma locadora. É de se imaginar que ele deve ter pensado se deveria arrumar um emprego que pagasse melhor, que desse uma vida mais confortável, tudo isso. Mas por mais clichê que isso soe, a paixão do Tarantino pelo cinema era maior. Tanto que no seu tempo na locadora, ele virou uma espécie de celebridade local e todo mundo aceitava as indicações que ele fazia. O Tarantino virou um tipo de especialista em escolher os melhores filmes para os seus clientes, e isso deu uma certa notoriedade na sociedade. E no meio disso tudo, ele continuou fazendo os seus filmes da maneira que era possível, com a câmera de quinta, escrevendo e tentando vender os seus roteiros, etc. E aí, depois de já ter um certo reconhecimento como roteirista independente e de já ter chamado a atenção de um produtor chamado Lawrence Bender, o Tarantino escreveu o roteiro de um filme aí chamado
Cães de Aluguel. Seu plano era elencar uns gato pingado para os papéis principais, sendo que 2 deles seriam ocupados por ele mesmo e pelo Lawrence Bender, o produtor, gravar o filme com uma câmera de 16mm e com um orçamento de $30 mil. Só que o roteiro chamou a atenção de um cara aí chamado Harvey Keitel. Só um dos maiores atores de Hollywood na época, e o legado que esse cara tem até hoje, meu amigo, é gigante. O Harvey Keitel gostou muito do texto do Tarantino, viu seu potencial e decidiu que iria ajudar a levantar uma graninha a mais para o seu filme. Assim, com $1,2 milhão na conta, o Tarantino conseguiu contratar um elenco de peso para o seu filme e deu um gás inestimável numa narrativa que já era bastante criativa. E então, Cães de Aluguel, o primeiro longa-metragem de Quentin Tarantino, foi lançado em 1992. Fez um sucesso considerável e muitos críticos apontaram mais ou menos o mesmo comentário. O filme tinha algumas inconsistências aqui e ali, mas no geral, o potencial que se via no filme era exuberante. Esse Tarantino aí, eles diziam, realmente pode vir a ser um dos maiores nomes de Hollywood. E aí, 2 anos depois, o Tarantino conseguiu realizar um filmeco aí chamado Pulp Fiction. Aí foi um estouro. Com esse filme, o Tarantino meio que sedimentou seu estilo de narrativas não lineares, com personagens de personalidades marcantes, diálogos inteligentes e cheio de potencial nostálgico e iconoclasta. Quem não lembra do Royale with Cheese lá na cena inicial do filme? E muita, mas muita violência gráfica. Além disso, o Pulp Fiction salvou a carreira do John Travolta, definiu todo um novo estilo de filmes que seriam produzidos em massa durante os anos 90, mas que não alcançariam o mesmo nível de qualidade de Pulp Fiction, é claro, e deu ao Tarantino a Palma de Ouro, que é o prêmio máximo no Festival de Cannes. E o resto é história. Embora não seja exatamente uma certeza de que todos aqueles que se dedicarem igual ao Tarantino serão cases de sucesso igual a ele, o ponto é que, se você ama o cinema, você vai estar disposto a sempre fazer o seu melhor e, com efeito, sempre buscar melhorar. Com isso, e sem medo de ir mostrando seus trabalhos para o mundo, é claro, existe uma chance maior de alguém notar o seu potencial e escolher investir em você. É isso que significa, afinal, ver potencial em alguém. É perceber que, apesar da inexperiência natural, aquela pessoa tem uma resiliência ímpar que a faz estar disposta a absorver aprendizados em busca dessa melhoria pessoal. E acho que é ainda mais importante a gente lembrar disso, de que é importante a gente sempre buscar dar o nosso melhor naquilo que a gente gosta no mundo de hoje, né? As mídias sociais nos dão uma capacidade de exposição inestimável, e as tecnologias audiovisuais se desenvolveram tanto do ponto que não é nenhum exagero dizer que a melhor câmera está no seu bolso. A gente vive em um mundo em que é literalmente possível fazer um filme com um celular. Só isso nos oferece uma infinidade de possibilidades de buscar produzir o melhor que a gente pode oferecer. Resta que a gente tenha a vontade para fazer isso, a coragem para ignorar o nosso amadorismo e aceitar que a gente está fazendo cinema porque a gente quer, porque é importante para nós, porque a gente vê propósito no cinema e, acima de tudo, a gente tem que sempre garantir que estamos dando o melhor que a gente pode oferecer, tanto em termos de limitação de recurso quanto intelectual mesmo. E além disso, é importante também buscar sempre se esforçar para reconhecer o potencial dos cineastas iniciantes ao nosso redor. Porque da mesma forma que a gente está avançando dentro do nosso amadorismo, o outro também está. E ele também está dando o seu melhor. Ou pelo menos, é isso que a gente precisa acreditar para que a gente possa servir de espelho para a grandeza dos nossos iguais, parabenizando as qualidades e apontando as falhas, para que todos possam buscar a melhora juntos como uma comunidade que verdadeiramente se ajuda. Esses filmes que estão aparecendo aí agora são todos de cineastas jovens mais ou menos da minha idade. Todos eles estão começando agora, cada qual executando as suas ideias de cinema com os recursos e conhecimentos que tem. Sim, não deixam de serem filmes amadores, mas isso não diminui a qualidade desses filmes nem um pouco, porque dá pra ver que existe aí um gosto pelo cinema e um verdadeiro zelo artístico em se conceber um filme que, acima de tudo, vale a pena ser experimentado. E esses são só alguns do tanto de produções que jovens aspirantes a cineastas já postaram por aí nas redes sociais. Assim, não é exatamente claro se todos vão atingir o estrelato do nível do Tarantino, até porque tem outros fatores que interferem nisso. Mas o ponto é, o poder de escolha de ao menos tentar, todos têm. E depende de todos escolher sempre dar o melhor ao cinema. Não em nome do sucesso material que pode ou não ser resultante, mas em nome da paixão e do amor pela arte audiovisual. Afinal, é só isso que importa de verdade.